Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui na nossa série através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, falando aqui sobre a nossa carta de 2 Coríntios. E a gente já está chegando próximo, ao fim aqui da nossa análise, uma análise que está entre uma análise mais panorâmica e aplicativa, mas ao mesmo tempo contempla os elementos de uma carta de uma forma mais expositiva. Então é um misto aí de várias abordagens, certo? E agora a gente vai para a última sessão, como a gente estava vendo aqui. Agora a gente está no capítulo 10. E se a gente abrir aqui o nosso esboço, a gente falou aqui dessa parte 2, que é a coleta para os santos de Jerusalém, a necessidade de generosidade, a missão de Tito e de seus companheiros e os resultados da generosidade. E agora a gente vai para a terceira e última parte, que é essa aqui, a vindicação de Paulo de sua autoridade apostólica, certo? Então, Paulo agora vai finalmente afirmar aquilo que ele é de fato como um apóstolo, né? Então, lembra que tudo isso foi escrito para resolver o conflito, resolver os problemas dos irmãos que estavam lá tentando fazê-los acreditar que Paulo não era alguém confiável, e ao mesmo tempo Paulo precisava cuidar das ofertas daqueles irmãos que iam lá ofertar para os irmãos de Jerusalém. Então, Paulo tem que resolver várias dificuldades em uma carta só. E ele tem uma carta, tem um texto para resolver esse problema. Eu sempre acho muito interessante, e é bom mencionar isso, porque as cartas do Novo Testamento, todas elas têm um caráter ocasional, ou seja, elas foram escritas com um propósito específico de tratar algumas dificuldades. Então, elas devem ser vistas exatamente à luz dessa ocasião, à luz dessas dificuldades que o autor busca resolver. Então, exatamente pensando nisso, a gente tem aqui Paulo resolvendo esse conflito lá dos irmãos que estavam recebendo ensinos e falsos líderes ali que estavam buscando desviar esses irmãos tanto do ensino quanto da própria pessoa do apóstolo Paulo. E a gente vê Paulo defendendo o seu apostolado, mostrando o que é um ministério verdadeiro, como a gente viu aqui. A primeira sessão, ele explana a explanação de Paulo e da sua conduta e do seu ministério apostólico. Depois ele vai falar da coleta para os santos de Jerusalém. Então, ao mesmo tempo que ele precisa se defender, ele precisa também coletar essa oferta para os irmãos pobres, os irmãos que estavam passando necessidades lá em Jerusalém. E agora, nessa terceira parte, a gente vai ver um apóstolo Paulo que está vindicando a sua autoridade. Isso ele estava explicando como era essa autoridade. Agora ele vai vindicar, ele vai defender o seu apostolado com unhas e dentes para que esses irmãos não se desviem. Lembrando que o apóstolo Paulo está fazendo isso não por outra razão, não porque ele está inseguro do que os irmãos vão achar, não é nada disso. O apóstolo Paulo está fazendo isso aqui porque ele está defendendo o evangelho, certo? O evangelho que ele prega. Por quê? Exatamente porque Paulo, ele não... se esses irmãos viessem a falhar com relação à sua confiança no apóstolo Paulo, eles haveriam de falhar também com a confiança no próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, seria muito mais grave essa possibilidade. Então, sendo assim, Paulo vai defender e vindicar a sua autoridade apostólica. Então não é só uma carteirada. Paulo podia dar uma carteirada com relação à questão lá do dinheiro, e dizer, eu sou apóstolo, então deem esse dinheiro aqui, porque esses irmãos estão precisando, vocês não precisam saber o porquê, eu saber exatamente, vocês precisam confiar em mim e tal e tal. Mas Paulo, na hora de defender o evangelho, ele defende a sua posição apostólica, o seu direito e a sua
autoridade apostólica, certo? Então, é nesse ponto que a gente está aqui e que a gente vai começar a falar nessas últimas aulas. Então, a gente está aqui em 2 Coríntios, deixe-me... 2 Coríntios 10. E assim, a gente tem aqui essa seção. Então, já que eu já expliquei o ponto aqui, Paulo vai começar a vindicar a sua autoridade apostólica. Eu acho interessante como Carlos Oswaldo Pinto traz essa seção maior aqui. Ele chama da seguinte forma, ele diz que é um ministério digno de ser seguido, confronta o mal em mensagem e em experiências práticas com Cristo. Isso aqui é de 10:1 até 13:10. Ou seja, Paulo ele precisa mostrar que o que ele fez com relação ao seu ministério apostólico é digno de aceitação, é digno de confiança, certo? Não foi pouca coisa. Então, pensando nisso, ele vai começar, como eu falei, exatamente, a chamar a atenção para as suas realizações. Então, essa primeira parte aqui, ele vai mostrar que um ministério digno. Você vai perceber que ele vai continuar sempre assim. O ministério digno de ser seguido atesta sua autoridade com base em suas realizações. Isso aqui é 10:1 a 18. E finalmente a gente chega numa porção menor, que é essa aqui, que é exatamente a resposta de Paulo aos ataques feitos contra sua coragem moral, é prometer uma demonstração de poder espiritual na disciplina de crentes recalcitrantes quando ele retornar a Corinto. Isso aqui é de 10:1 até o 6. Vamos entender aqui o que a gente quer falar com isso aqui, certo? Para que não fique confuso na hora de nós analisarmos. Fica mais fácil quando a gente colocar aqui. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Está vendo o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, pela mansidão e benignidade de Cristo. Olha o que ele chama a atenção aqui, certo? Porque, lembre-se, agora ele vai defender a sua posição. Então, estavam dizendo que ele não tinha um proceder correto. Fez como eu falei, ele era uma pessoa, diziam que ele era uma pessoa reticente, uma pessoa que estava ali, que não tinha muita convicção do que fazia, muita confiança naquilo que fazia. E aqui Paulo diz, olha, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Ou seja, ele é muito cuidadoso quando ele está presente com aqueles irmãos. Quando ausente, eu sou ousado para convosco. Ou seja, quando ele vai escrever as suas cartas, ele puxa as questões mais duras durante a carta. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Ou seja, ele não quer ser pesado, não quer ser duro, não quer ser esse que vai chamar tanto a atenção
quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mudando proceder. Eu fico pensando, quem é o indivíduo tem que querer realmente muito prejudicar o apóstolo Paulo para dizer que ele anda em disposições de mundano proceder. Por quê? Porque ele luta por esses irmãos, ele dá a vida por esses irmãos, ele se entrega por esses irmãos. Como é que vai ser um mundano proceder? Faz o menor sentido. Como ele diz aqui, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Por que ele está falando isso aqui nesse contexto? Exatamente porque ele está dizendo essa objeção que essas pessoas têm sobre nós, sobre o ministério do apóstolo Paulo. Isso aí, não pense que é de graça que uma igreja se divide, não pense que é de graça que o ministério se dissolve, não pense que é de graça que as coisas acontecem na igreja, que as coisas ruins e pesadas acontecem na igreja. Não. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nossa luta não é com relação à carne. Ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Você consegue notar o que ele está dizendo aqui? Ele não quer chegar lá em Corinto e falar do jeito que esse povo tem que ouvir, esses que falam mal contra o apóstolo Paulo. Mas ele está dizendo, olha, essa luta aqui, essa objeção dessas pessoas, elas são obra de Satanás. É o próprio inimigo que não aceita e não se conforma quando a igreja anda em coesão. Não é à toa que o disse-me-disse, que a fofoca, que essas coisas florescem na igreja. Elas florescem na igreja por obra do próprio Satanás, por obra do próprio inimigo. Está aí, ele está dizendo, olha, eu queria, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que devo tratar alguns, eu não queria ser pesado com essas pessoas, eu vou ter que ser. Porque eles nos julgam que nós andamos de forma mundana. É claro que não. É claro que não. Mas ele diz, isso é obra de Satanás. As obras da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. E ele diz, vamos lutar contra isso da forma como deve ser lutado. Ou seja, as armas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Note aqui o que Paulo está falando. Ele está chamando a atenção para os pensamentos. Sofismas são palavras bonitas para, às vezes, não falar nada. É falar bonito e ninguém entender. Enganar as pessoas pelos sofismas. Enganar as pessoas pela fala bonita, pela retórica. Consigo pensar em uns 2, 3 políticos que falam tão bonito, mas eles falam bonito para ninguém entender. Para que as pessoas achem que eles são muito inteligentes, capacitados e honestos o suficiente para que se vote neles. E ele diz, as nossas armas são poderosas em Deus, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e o que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É lindo o apóstolo Paulo falar isso aqui, porque daqui a pouco ele vai falar sobre ser fraco. Então ele diz, olha, qualquer altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é anulado pelas armas que são poderosas em Deus. É anulado pelas obras pelas armas que são poderosas em Deus. Esse é o ponto, certo? E é realmente interessante porque ele prossegue aqui e ele diz, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência. Ou seja, é uma característica
dessa arma que é poderosa em Deus, pune toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Isso é lindo. É muito interessante, né? Porque é exatamente isso, né? Prometer uma demonstração de poder espiritual na disciplina de crentes recalcitrantes, ou seja, que estão ali pensando se vão ou não vão decidir, quando ele retornar a Corinto. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não queria ser pesado, mas se for para ser pesado, eu vou ser pesado. E as minhas armas, elas não são carnais. É muito interessante ele falar que essas suas armas não são carnais, porque às vezes a gente acha que com o nosso peso, com a nossa influência, com a nossa capacidade, a gente vai conseguir, de alguma forma, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas sigam aquilo que a gente quer. Mas Paulo diz, olha, as minhas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus e elas anulam sofismas, elas anulam toda desobediência. A gente pode confiar que na hora que a gente precisar lutar pelo Evangelho, na hora que a gente precisar chamar a atenção das pessoas, exortá-las, essas armas elas são poderosas em Deus. E Deus é poderoso para que nós venhamos a fazer o que precisa ser feito, certo? Deus é poderoso para que essas armas venham a ser usadas de forma, dessa forma que a gente tem mostrado aqui, certo? Então, agora a gente segue aqui para um outro ponto aqui, que é exatamente ainda no versículo 7, né, do versículo 7 até o 11, que é quando a gente vai ver a resposta de Paulo aos ataques contra sua força moral, é prometer que ele fará uso da sua autoridade apostólica não apenas em carta, mas também durante sua estadia em Corinto. Isso a gente vê de 10, 7 a 11. Sabe o que chama atenção para mim? É que Paulo só vai falar disso agora, capítulo 10. Ele já falou de tantos problemas, mas agora é que ele vai chamar atenção para a sua autoridade mesmo. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Não sei se você notou aqui, mas o negócio escritor, né? Agora o apóstolo Paulo está falando de uma forma bem pesada. Até agora ele não tinha falado assim não, certo? Mas agora ele começou a ficar mais pesado, porque ele disse, olha, observar que se alguém confia em si que é de Cristo, agora ele está falando com o indivíduo lá. Ó. Pense outra vez consigo mesmo. Preste atenção, ô indivíduo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Vamos ver quem é de Cristo agora? Se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, que autoridade? A autoridade de Paulo é de que ele é apóstolo. A gente vai ter que ficar lembrando isso direto. Ele é apóstolo, você vai discutir com um apóstolo. Agora é hora de discutir, agora é hora do apóstolo Paulo dizer quem ele é. Deus conferiu essa autoridade para edificação e não para destruição vossa. Sabe o que é interessante?
algumas pessoas às vezes elas se fiam no seu dom, no seu chamado, sei lá o quê. E a gente vê que o apóstolo Paulo está dizendo que, olha, esse dom que me foi conferido não foi para destruir, não foi para dividir, não foi para quebrar, foi para edificar. Não foi para destruir. E ele vai dizer, olha, se eu me gloriar sobre essa autoridade, eu não vou me envergonhar, porque foi Deus que deu. Para que não pareça ser meu intuito intimidá-vos por meio de cartas. Ou seja, será que eu vou ter que falar e puxar a autoridade das cartas por conta da minha autoridade apostólica? Aí ele diz, as cartas com efeito dizem, ou seja, as pessoas ficam dizendo, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Está vendo aqui a acusação? Ah, ele é muito forte nas cartas, mas quando ele chega aqui ele fala manso. Quase que a gente não vale nem a pena a gente ouvir. Mas Paulo já explicou por que ele faz isso. Ele explicou porque ele quer que aquilo que seja pesado, que seja lá tratado em carta, porque quando ele quer chegar na presença desses irmãos, ele não quer ficar batendo neles. Ele quer que os problemas tenham já sido previamente tratados, para que para que o acompanhamento, para que a visita, para que esse momento seja um momento de alegria. Ele já falou isso nos versículos anteriores, enquanto ele estava ali mencionando a carta. Mas ele diz, mas vocês não entenderam nada. O que eles estão dizendo? Que quando ele escreve, aí ele é pesado. Aí ele realmente pesa a mão. Mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível, ninguém nem presta atenção. Aí ele diz, considere o tal isto. Então agora é como se Paulo chegasse e dissesse, ok, é assim que vocês pensam? Pois eu vou explicar para vocês o que é importante. Eu vou explicar para vocês uma coisa. O que somos na palavra por cartas, o que vocês querem ouvir, o que vocês ouviram por cartas, ou seja, vocês disseram que a gente é pesado pelas cartas? Ok, estando nós ausentes, né? Então nós vamos ser por atos quando presentes. Notou aqui? Paulo foi firme. Paulo foi firme. E chamou a atenção pesadamente desses irmãos. Mas ele não fez isso, sabe o que é interessante? Ele poderia ter começado com isso aqui. Paulo podia ter começado a sua carta logo depois, graça e paz, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e tal, e ter dito, olha, estão dizendo aí, isso aí a meu respeito. Sabe o que é? Vocês não estão dizendo que eu sou fraco quando eu chego aí e forte quando eu falo nas cartas? Pois então agora eu vou ser forte quando chegar aí também. Saiba disso você que está falando isso de mim. Mas Paulo não faz isso. Paulo escreve toda uma carta, toda uma argumentação, apresenta o seu ministério, apresenta a necessidade dos irmãos, apresenta todas as questões, e só aqui no capítulo 10 ele fala, mas ele fala. Não estou dizendo que a gente não tem que ser firme, que não tem a hora de você chamar a atenção de uma forma mais veemente, mais contundente. Pelo contrário, nós temos que fazer isso. É importante que façamos isso. Mas aí ele fala isso dessa forma. Ele diz, saiba disto. Tem a hora de ser firme, e ser firme de verdade. Não é isso que você está dizendo? Ele diz, pois considere você o indivíduo. Exatamente isso aqui. Quando o que nós somos por carta ausentes, nós vamos ser em atos quando presentes. Então, não sei se você notou o que Paulo está fazendo aqui, mas ele está dizendo, me aguarde. Não é isso que você quer fazer? Pois então, me espere, que quando eu chegar, nós vamos ver, e você vai ver, um apóstolo Paulo firme e pesado, do mesmo jeito que é nas cartas, mas agora presente. Paulo vai lançar mão da sua autoridade apostólica. Eu não gostaria de ver o apóstolo Paulo lançando mão da sua autoridade para vir me exortar. Ele vem pesadamente. Então eu acredito que tem a hora de sermos firmes e tem a hora de nós sermos cuidadosos com as palavras.
a gente vê o apóstolo Paulo azeitar a sua carta dessa forma. E eu acredito que quando você cuida para que a sua palavra forte venha na hora certa, ela vem ainda mais forte. Paulo explicou-se, deu provas da sua honestidade, mostrou como Deus trabalhou na vida dos irmãos, disse que os irmãos eram uma carta. Aí tem uma hora que ele diz: agora, quando eu chegar, você vai ver. Ou seja, a firmeza de Paulo fica ainda mais firme, porque ele utiliza de uma forma magistral a sua autoridade e a sua firmeza. E a gente tem muito a aprender com isso na hora de sermos firmes com aqueles que estão sob a nossa liderança e que precisam também de receberem palavras pesadas quando necessário. Ficamos por aqui, espero que você tenha entendido os pontos e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!